Importante é saúde. Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. Você já parou para pensar que o cheiro do seu corpo não necessariamente vem do suor? Pois é, o cheiro do seu corpo, ele conta histórias sobre os seus hábitos, suas alimentações, as suas práticas de modo geral e até eventualmente doenças. Pois é, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema que nós chamamos de bromidrose, que é o odor do nosso organismo em função de uma associação entre o suor e determinadas bactérias que nós temos no nosso corpo. Pois é, bactérias que nós temos no nosso corpo, que elas habitam a nossa superfície aí da pele e são bactérias normais que habitam sem causar nenhum problema, exceto esse daí que nós estamos começando a abordar. Nós temos basicamente dois tipos de suor. Nós temos uma transpiração mais fina, um suor mais fino, mais líquido, que é responsável pelo equilíbrio térmico, fazendo com que você não tenha muito calor. E essas glândulas que produzem esse suor mais líquido estão em todo o nosso organismo, aliás, em toda a nossa pele, superfície corporal. Já nós temos algumas outras glândulas que produzem um suor um pouco mais espesso, mais rico em proteínas, que estão localizados principalmente aí nas axilas, na região genital, nos pés, que esse tipo de suor, ele quando tem esta bactéria presente, faz com que haja aí uma degradação de alguns elementos aí de proteínas tal, fazendo com que isso gere um certo odor. Normalmente estas glândulas que produzem esse tipo de suor são glândulas que começam a estarem prontas a amadurecer e começam a ser ativadas a partir da puberdade. Então, um adolescente jovem, a pessoa com uma idade mais jovem, é que começa a ter esta presença desse tipo de suor que produz determinados cheiros. Existem uma série de situações que podem fazer com que isso se torne mais acentuado. Então, nós sabemos que alterações hormonais podem levar a isso. Então, por exemplo, na mulher, quando ela está menstruada, ou então na menopausa, ou mesmo no homem, quando tem variações hormonais, pode fazer com que você tenha aí um aumento aí dessa transpiração nesses locais. A própria temperatura ambiente em que você tem uma alta temperatura, é natural que você transpire um pouco mais também. O uso de determinados alimentos que acabam levando a isso também, o aumento do consumo, por exemplo, de proteínas, muitas carnes podem levar a isso, o consumo de alho, cebola e muitos condimentos também podem levar a isso. Determinados medicamentos, o uso também de bebida alcoólica e o cigarro são outros elementos que causam bastante odores, que fazem com que essas substâncias acabam sendo metabolizadas e evaporando aí para a nossa pele e consequentemente exalando aí um certo odor.
há determinadas doenças que podem levar também a cheiros desagradáveis. Por exemplo, o diabético pode levar a um cheiro quando ele está aí com o seu diabetes, com a sua glicemia descontrolada, tendo aí um odor mais adocicado, mais de fruta, ou então, se o indivíduo tem aí uma insuficiência renal, pode ter um odor mais amoniacal. Isso é muito comum nas pessoas que estão numa fase descontrolada da doença. Determinados tipos de cânceres também fazem com que tenha um odor mais ou menos característico à pessoa. Então tem uma série de situações que podem levar a isso. Claro, os hábitos de higiene são muito importantes. Por exemplo, indivíduos que não se higienizam adequadamente, não tomam banho com regularidade ou mantêm roupas sujas, não trocam as vestimentas após o banho, também acabam propiciando mais o odor. Agora, se você tem aí uma outra vez que você nota que tem um aumento acentuado do odor e tal, não há necessidade de maior preocupação. Agora, quando você vê que isso é alguma coisa frequente, que você está se sentindo incomodado, que de repente isso está te levando a um certo constrangimento, a um certo isolamento social, comprometendo aí o seu dia a dia, o seu trabalho e tal, é importante procurar uma ajuda médica para que o médico faça uma investigação, veja o que é que está acontecendo com você e aí fazer o tratamento adequado. Não se recomenda fazer alguma coisa muito aleatória. Por exemplo, muitas vezes as pessoas utilizam determinados medicamentos, antitranspirantes ou mesmo antibióticos fortes na tentativa de resolver isso. Isso pode inclusive piorar a situação quando não está sendo feito de uma forma criteriosa, de uma forma aí que se conheça exatamente a causa do seu problema. Então é importante procurar o médico e aí sim o médico vai identificar o que é que está acontecendo com você, quais são as causas do seu odor, se é alguma coisa que está relacionado realmente a um ajuste dos aspectos de higiene. Então vamos lá, vamos corrigir o aspecto de higiene, ou se isso é alguma coisa do seu próprio organismo, você pode estar tendo uma condição, por exemplo, de uma hiperidrose, ou seja, você, por mecanismos orgânicos, neurológicos, você pode estar tendo uma transpiração excessiva e isso é corrigido inclusive cirurgicamente. Existe uma cirurgia relativamente simples, mas que é feito, chamado de bloqueio simpático, que faz com que você diminua temporariamente a transpiração e ajude muito. Então cada caso é um caso e aí nada melhor do que um médico para poder te orientar e resolver a sua situação. Sabendo que não é o odor que vai definir o caráter, e sim, isso pode ser uma condição plenamente orgânica e corrigível. Então, se você gostou desse conteúdo, indique aí para os seus amigos, para os seus parentes, e aguarde para a próxima semana, estaremos aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.